Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuf Infra. SNID11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei a forma de gravar vídeo, eu estou gravando diretamente a tela. Esse aqui é o fundo SNID, ele é da Suno, um fundo de infra mesmo. Segmento de FII Infra, ele é de dívida, ele paga mensalmente. Qual ativo que ele investe? Debêntures. Debêntures são dívidas, assim como um CRI é uma dívida do setor imobiliário, o CRA é uma dívida do setor do agronegócio, uma debênture é uma dívida, só que é uma dívida de empresas, tá? A taxa desse fundo que ele cobra é 0,90, a gente vai ver isso melhor lá dentro do relatório gerencial. Ele não cobra performance, é um fundo para investidor em geral, ele não tem prazo determinado, né? Ele anuncia no 11º dia e paga no 16º dia. É um fundo que possui um patrimônio relativamente pequeno, de apenas 35 milhões. E ele lançou 350 mil cotas. Esses FII Infras, a gente tem poucas informações. Ó, o site que geralmente tem diversas informações, você vai ver que não tem nada. Ó. Quase nada de informação a respeito do fundo. Então, a dificuldade de fazer vídeos de FII Infra é esse tipo de informação. Tá? A gente não consegue buscar muita coisa. Então, ele é um fundo novo. Aparentemente ele foi lançado agora em 2023, ele começou a ser negociado ali no seu patrimônio, 102. Durante o período ali de fevereiro até março, ele caiu para 101. De novo, outra queda, mais ou menos na casa 101,50, né? Agora na casa de 101. Aí, geralmente, essas quedas maiores aqui deve ser quando o fundo faz o pagamento dos dividendos, tá? Acredito que seja isso. Ele caiu para próximo de 100. Aí veio numa crescente, então geralmente esses fundos aqui, ainda mais como ele não tem tanta liquidez, é normal que haja essa queda e ele recupera. Porque ele paga os dividendos, sai do patrimônio do fundo, ele recebe seus novos rendimentos, aí sobe, paga os dividendos. Então isso aqui, teoricamente, é algo até normal. Principalmente que é um fundo novo e deve estar com baixa liquidez. E aqui a gente vê os dividendos do fundo. Os dividendos pagos, por enquanto, estão estabilizados. Todos na casa aqui, ó, de R$1, deixa eu pegar com exatidão, R$1 e... Ó, 1,14, ó, 1,15, 1,14, 1,15. Então, os últimos dividendos estão todos nessa faixa. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse FII Infra, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Eu tenho dois canais que contam com o clube de membros. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro. O clube de membros, ele é a partir de 10 centavos por dia. Além de nos ajudar, para vocês ainda tem vários benefícios. Tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pedem um vídeo aqui no canal. E ainda participa lá do grupo fechado do Telegram. Além do mais, os membros do canal vão ter benefícios aí quando for para comprar uma planilha que eu estou disponibilizando, uma planilha de controle. Então qualquer coisa, veja os vídeos lá de rumo aos 50 mil que eu explico melhor essa planilha, tá? Eu tenho dois e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. São e-books de linguagem simples, de fácil entendimento, são acessíveis, são baratos e que eu acho que pode ajudar bastante o investidor iniciante ou até mesmo quem já tem uma certa bagagem. Considere adquirir esses e-books aí porque vai nos ajudar imensamente. Se vocês quiserem, eu trago a bordo diversas informações desses e-books, informações que podem ajudar imensamente. Caso vocês queiram adquirir esses e-books até o final de abril, até o final de maio, com o cupom AMU20, você vai ter ali 20% de desconto. E se você optar por comprar os dois juntos, até o final de maio, com o cupom AMU30, você vai ter 30% de desconto. Lembrando que se você comprar os dois juntos, esse segundo vai sair ali com 60% a 70% de desconto. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Esse aqui eu não sei porque eles ainda não fizeram em Power BI, né? Eles fizeram apenas em PDF. Então aqui é um relatório de março, último dividendo da época, 1,15. Eles distribuíram no dia 25 de abril, então é um relatório bem recente. A cota de fechamento no dia 31 de março, 101,19. Eles contam com 1.586 cotistas, um duration bem baixo. Geralmente, infra tem durations ali de 8, 10 anos, o duration deles aqui está de 2,6. A média da carteira é CDI mais 2,16. A cota patrimonial, R$ 98,00, o que significa que ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. E ele possui 12 ativos distintos na sua carteira, né? Em continuação, aqui ele fala só sobre, como se fosse uma carta de apresentação, essa parte que eu vou pular, não vou ler, tá? E aqui, assim, ele fala sobre o fundo. Então, vamos ver essa parte. Ele fala, o Suno Infra Debêntures é um fundo de investimento em debêntures incentivadas. O que é uma debênture incentivada?
O setor de CRIs, CRAS, são setores que são isentos de imposto de renda. Então, dentro das debêntures, foi criada uma debênture incentivada, ou seja, também são isentas de imposto de renda. Mas não é qualquer debênture. Então, dito isso, uma debênture normal, ela vai ter mais risco, mas ela traz um retorno maior. Uma debênture incentivada, ela tem menos risco, mas também ela vai trazer um retorno menor, tá? Então, ele investe em debêntures incentivadas. Ó, de condomínio fechado, negociados na B3, ele é negociado na B3 sob o ticker SNID. O seu objetivo é proporcionar retornos aos cotistas por meio de investimento no mercado de crédito, especificamente em debêntures de infraestrutura. O fundo tem isenção de imposto de renda para pessoas físicas, tanto no recebimento de proventos, e aqui é algo que se diferencia dos fundos, tanto de fiagros e fundos imobiliários. Ó. Ele também tem isenção de imposto em ganho de capital. Então imagina que lá no fiagro, se você vender um ativo com lucro, você tem que pagar imposto. No fundo imobiliário também. Aqui não. Se você comprar uma cota por 60 e vendê-la por 100, sobre esses R$40, você não vai pagar nenhum imposto. O lucro é todo seu. Então esse é um ponto muito positivo dessa classe, tá? Ele fala sobre os destaques que em dezembro a emissão de cotas do fundo foi finalizada por meio de um lote único. Com base na CVM 476 foram emitidas 350 mil cotas de valor nominal 100, perfazendo 35 milhões de reais. Em 7 de fevereiro, deu-se início à negociação dessas cotas, já sob o código SND. Dessa forma, aos interessados, o fundo já se encontra disponível para negociação em bolsa. Ele fala sobre o fundo, né? Distribuiu-lhe 1,15 nos 3 primeiros. Foram distribuídos 94 centavos referente ao resultado contábil e os outros 21 adicionais referentes à amortização distribuída a título de rendimento. Então é outro ponto que os FIINFRAs também podem fazer. Se eles quiserem pegar parte do valor e amortizar, eles também fazem, tá? E também não precisa ser igual lá nos fundos imobiliários, porque como aqui tudo tem isenção, sequer essa parte de amortização precisa ser feita. Então é algo muito mais solto, né? A DataCon ocorre no dia 15 de cada mês ou no dia útil anterior, em caso de fim de semana. Por sua vez, o pagamento é feito no dia 25 ou no dia útil anterior, em caso de fim de semana, feriados, blá blá blá. O fundo procurará distribuir mensalmente o valor equivalente ao carrego do portfólio, independentemente da classificação atribuída a tal distribuição. Essa distinção é indiferente, uma vez que a isenção de imposto de renda para FIINFRAs é completa. Então, tanto faz se ele distribuir rendimento ou se ele distribuir amortização, sendo que para fundo imobiliário e fiagros isso faz diferença, tá? Então aqui agora ele fala sobre o comentário do gestor. Ele vai falar sobre as questões, sobre a visão deles, né? O mês de março foi desafiador para o mercado, contribuem para esse movimento os casos de Americanas, Light. O mês também foi marcado pela apresentação de novo arcabouço fiscal. Então ele está falando aí todas as questões nacionais aí. O arcabouço, apesar de trazer algumas incertezas, ele tem um déficit estimado de 107 bilhões, retirou partes das incertezas que pairavam sobre o cenário. Após a divulgação do dólar e juros futuros recuaram, uma vez que a trajetória fiscal passou a ser definida. Por fim, no mês de março, o IPCA apresentou um recuo em base dos 12 meses. Então, assim, ele tem trazido um cenário mais macro, né? Aqui a gente vê sobre a performance do fundo. Como o fundo é indexado da CDI, ele recebeu ali 1,15. O spread mais 0,21. A MTM dele 0,63, caixa 0,04, despesa 0,10, total 0,67. Aqui ele mostra o que o fundo performou, né? Então, em março, a atribuição de performance foi impactada novamente pela marcação a mercado negativa das debêntures. Então, essa MTM aqui de menos 63. E aqui isso influencia. Então, essas DREs, esses FIINFRAs, eu não consigo interpretá-las com muita exatidão, não. Para mim é algo um pouco diferente, né? Também houve atribuição positiva de 0,21 cota, componente do spread, que hoje se encontra em 2,16 a preço de compra, o carrego do fundo, né? Então, os custos e despesas detraíram 10 centavos do resultado do fundo. Aqui ele mostra a carteira do fundo e o percentual que o fundo tem desses ativos. Como é um fundo novo, ele tem uma certa concentração. Então, 9,7 numa empresa de saneamento, a EGEA, inclusive o Itaúsa, comprou parte dessa EGEA, hoje o Itaúsa é sócio dessa EGEA, então eles têm 9,7%, isso é do portfólio nesse ativo, é alto, né, mas é um fundo novo. Eles têm ali mais 10% nessa outra debênture aqui, ó, locação de marcas, Armark, eles têm ali mais 10% na BRK também de setor de saneamento, ele tem ali mais 9,6% na Eco Rodovias, 8,7% nessa Ômega Energia, 10% nessa Vamos. Então, assim, mais 10% também nessa VIX.
Então a gente vê que ele tem algumas concentrações no seu portfólio, outra aqui de 10%, a Unidas, locação de veículos. Então você pode ver que ela tem algumas concentrações, o que é algo que tem que se tomar atenção. Porque se ocorrer alguma inadimplência nesses ativos que ele tem alta concentração, isso pode impactar severamente aí as receitas do fundo. Ele tem classificação desses devedores, ó, AA, e é por agências internacionais, a Fitch, a Moody's, a S&P. Então, assim, são agências de classificação muito conceituadas. Contudo, Americanas era considerada como AAA, né? Então, eu não levo isso aqui muito a sério, mas sim, é melhor ter uma classificação de risco do que não ter nada, né? Enfim, né? Vamos à frente aqui. Aqui ele fala que hoje o SND contém 12 debêntures divididas em 7 setores diferentes. O leitor notará que a carta ainda não se encontra alocada em debêntures totalmente, né? A carteira. Então eles têm um pouco em caixa. E aqui ele fala como é que está a alocação setorial. Do que ele investiu, ó. 20% é do setor de locação de máquinas, quase 20% em saneamento, quase 18% em setor de locação de veículos, 13% setor elétrico, 10% setor logístico, quase 10% em setor de rodovia, óleo e gás 6,3%. Em continuação aqui ele mostra o duration médio da carteira de 2,6 anos, como eu disse, para FIINFRAs, fundos de infraestrutura. Costumam ser debêntures, dívidas curtas, né? Geralmente debêntures têm dívidas mais longas. Ele vai falar um pouco sobre essa questão de risco aqui, que eu não vou ler para vocês. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí e dão uma olhada com atenção. Eu vou falar só sobre o gráfico. Então aqui na classificação deles, quase que 30% do portfólio tem padrão AAA de risco de crédito, 10% duplo A+, quase 10% de duplo A, quase 20% em duplo A-, 20% em A+, 6,3% em A e apenas 4,4% não tem classificação de risco. Pela classificação de risco, é um fundo com ótimos devedores, devedores de altíssima qualidade. Agora, aquele ponto que eu sempre vou ressaltar, né? Não confie cegamente nisso, mas sim, isso é um ponto positivo aí dos devedores do fundo. Aqui ele fala sobre as movimentações da carteira. Também não vou ler sobre isso aqui. Qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Eu vou seguir aqui. E aqui ele fala sobre os ativos do portfólio. Eu não vou ler um por um, mas geralmente no final dos relatórios eles falam um pouco sobre cada um dos ativos, se tem às vezes alguma garantia ou não e tal. Então aqui, ó, 3R Petróleo é um ativo que está na bolsa. A 3R Petróleo é uma petroleira júnior que atua na produção de petróleo. Sua operação consiste na compra e revitalização de campos maduros. Então vamos lá. A Petrobras fazia exploração de um campo. E aí, depois que esse campo não está, vamos supor, 100% efetivo, ele caiu ali para 60%, 50%, 40%, 30%, a Petrobras prefere vender isso. Porque ele assim, já vai ficando, não vai ficando tão vantajoso para a Petrobras. Então empresas como a 3R, Renalta, elas costumam comprar postos ativos ainda. E aí, se eles conseguirem, por algum motivo, a Petrobras achava que só tinha 30%, mas às vezes vão averiguar, tem 40%, 50%, 60%. Então, se eles conseguirem extrair um percentual até maior do que estava previsto, o lucro deles passa a ser bem mais alto, tá? Então ele fala que sua operação consiste na compra e revitalização de campos maduros, aumentando a produção e eficiência desses ativos. Junto de todo o segmento de exploração e produção de petróleo, a revitalização é fundamental para a cadeia de geração de valor da economia, uma vez que os derivados, como óleos e combustíveis, são essenciais e servem para a base de funcionamento de diversos outros segmentos. Então ele vai falar um por um dos devedores, né? A EGEA, que eu já expliquei, que é uma empresa do setor de saneamento, que o Banco Itaú, a Itaúsa, se tornou sócio deles, vai falar um por um, eu não vou ler esses ativos. Ele falou um por um dos devedores. Eu achei que aqui ele ia falar sobre as garantias também, né? Se são ativos que possuem garantia ou não. Então, ele não traz essas outras informações. Então, o que eu tinha para trazer a respeito desse FIINFRA são somente essas informações. Nessa parte aqui do vídeo, por favor, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Isso aqui são formas gratuitas de apoiar o nosso trabalho, é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós, e aí? Você tem algum FIINFRA no seu portfólio? Você decidiu investir em algum FIINFRA? Você gostou desse FIINFRA? Você teria cotas dele no seu portfólio? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Eu, particularmente, não tenho nenhum FIINFRA no meu portfólio, mas se fosse para eu ter, eu teria ou o CPTI ou o BDID, que é do Banco Inter ou do da Capitânia. Mas é um setor que, por enquanto, eu prefiro ficar de fora. Esse fundo aqui em particular, eu achei bacana. Apesar de eu não ser... Eu gostar muito dos fundos da Suno, por questões de gosto pessoal, esse é um fundo que eu gostei dos números apresentados aí pela gestora. Apesar de tudo, de novo, eu prefiro não ter e não seria um fundo da minha preferência, mas não vi nada negativo a respeito do fundo.
O fato de eu não ter esse ativo e de eu não investir em FII Infra não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não significa que o ativo seja bom ou ruim. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos. Inclusive um é esse canal aqui. O canal Almufi Infra, ele conta ali com 254 inscritos já, a gente já passou dos 250, né? Pretendemos chegar a 1.000. E o nosso canal Almudicas, de 1.000, agora só faltam 48. Passamos de 950. Então vai lá no canal Almudicas e se inscreva, é de graça. Ajude-nos a chegar nos 1.000 inscritos. E eu agradeço de coração a todos vocês que têm ido lá e se inscrito no canal. Os nossos 4 canais fazem parte também, eles estão em outras plataformas. Então considere ir lá nessas plataformas, seguir, se inscrever, comentar, compartilhar, porque tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. E nesse vídeo aqui o que eu poderia fazer também é reiterar e agradecer. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Obrigado de coração. Obrigado vocês que fazem apoio gratuito ao nosso trabalho. E obrigado vocês que apoiam financeiramente o nosso trabalho. Em especial vocês que fazem doação por Pix. Vocês que tornam-se membros dos nossos canais. Isso é de primordial importância. Os membros carregam o nosso canal nas costas. E também vocês que adquirem os nossos e-books. Saibam que isso é de grande importância para a gente. Então muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!